Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos começando mais um episódio, dessa vez recebendo aqui um amigo que é professor de geografia, que é um militante político bastante atuante aqui na cidade de Santo André, professor Fernando Noé. Obrigado, Jerônimo. Obrigado a você por ter vindo aqui, Noé. Nós vamos falar um pouco sobre você. Então, eu gostaria que você contasse para os nossos espectadores, os nossos internautas, quem é você e o que você andou fazendo até aqui, Noé? Olha, tem história, viu? Então, a pessoa que for assistir essa entrevista, já agradeço o convite de poder participar aqui da Hora da Prosa. Vai ter, a gente só tem um pouquinho de tempo, mas eu acredito que eu vou poder contar um pouquinho da minha história, daquilo que eu penso e daquilo que eu quero construir dentro da militância política, dentro do mundo aí, né? Bom, eu sou Fernando Noé, como já apresentado pelo meu amigo Jerônimo. Hoje sou professor de geografia, atuo no mandato do vereador Thiago Nogueira, principalmente na área de comunicação. E essa área da comunicação, Jerônimo, é meio que sem querer eu entrar nela, né? Chegou muito por conta de necessidades que nós encontrávamos por falta de trabalhadores da comunicação dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas aí a gente vai chegar lá. Bom, Fernando Noé nasceu e cresceu na Vila Guiomar, aqui em Santo André. Durante toda a minha infância e minha adolescência, eu passei na Vila Guiomar com meus parceiros, vi todos crescerem junto comigo e, obviamente, alguns tomando algumas decisões na vida, Jerônimo, totalmente diferentes daquelas que eu tomei, né? Mas essa aí também é uma outra parte da história, que é a história dos meninos, eles que devem contar e não eu. Uhum. Mas eu fui para uma área, inclusive, da militância da vida, né? Da militância estudantil. Comecei no Grêmio Estudantil do Galeão, onde aí eu atuei como presidente do Grêmio Estudantil. Logo após assumir a presidência, eu também assumi a vice-presidência da UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas aqui da cidade. E, paralelo a isso, eu vinha participando também de uma torcida organizada do Santo André, chamada Ramalhão Chopp. Então, eu sou torcedor de Santo André. Quem frequenta aí o Brunão, aí, tem essa oportunidade, deve me conhecer um pouquinho aí do Brunão, por também assumir um papel de presidente da torcida organizada. E aí eu vou também contar um pouquinho dessa história. E até pela essa mobilização que nós fazemos na torcida organizada, alguns militantes do partido falaram, por que você não pode assumir um papel na juventude do partido? Uhum. Né? E aí também que eu surjo um pouco mais forte naquele partido, e aí eu vou desenrolando minha militância partidária, e aí até chegar nos dias de hoje, né? Executiva, tudo, né? Então é um pouquinho da história como tudo começou dentro da militância. Mas fora isso, poxa, eu tive a oportunidade de estudar muito, né? Depois eu finalizei o ensino médio no Galeão. Logo que eu fui estudar um pouquinho de cada coisa. Primeiro eu comecei a estudar marketing, né? E aí parei. Depois eu comecei a estudar gastronomia. Esse aí eu durei um pouquinho mais, né? Fiquei um pouquinho mais na gastronomia e depois eu fui embora para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, né? Na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Fiquei por volta de uns 6 meses lá, retorno a Santo André. E nesse retorno eu começo a fazer geografia, tanto bacharelado quanto licenciatura, na Fundação Santo André, né? Que aí começa um pouco da minha história como professor. Dali eu começo a atuar no projeto do governo federal, do CAPES, conhecido como PIBID, então um programa de iniciação à docência, e foi um prazer ter essa bolsa e estar dentro de sala de aula. Isso me motivou muito depois para a sala de aula
depois de formado, né? Então, foi uma honra participar desse projeto, inclusive quando a presidenta Dilma era presidente. Muito bem, Noé. Você é um rapaz novo, mas, como você mesmo disse, já fez muita coisa, né? Conta um pouco para a gente aqui, Noé, como é que foi em que período que você foi militante da juventude do Partido dos Trabalhadores e como é que era o cenário político no PT, aqui na cidade? O PT sempre foi um partido bastante influente na cidade de Santo André, que desgovernou a cidade em 5 governos, salvo engano. 5, né? Então, na época em que você era juventude do PT, como é que eram as relações internas do partido aqui na cidade? Bom, primeiro eu me filiei em 2005. Logo após completar 16 anos, eu já era do Grêmio Estudantil, lá no Leão, e aí me filio ao PT, né? Demorou um pouquinho ali para sair a documentação, para poder chamar, mas ali era um momento diferente do Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores, ele tinha muitos filiados, e você tinha um processo de fazer a formação política inicial, que é chamada integração dos filiados e filiadas, né? Inclusive, naquele momento, eu conheci um cara muito importante aí, dentro da história do partido, como o Salvador Bento. Lembro que naquele momento eu conheci o Salvador Bento e a Arlete, né? Não conhecia pouco do PT ainda, né? Só via as coisas pela televisão, e aí naquela minha integração as pessoas me falaram, esse aqui é o Salvador Bento, esse aqui é a Arlete. Eu fiquei feliz pra caramba de poder te conhecer. Também não conhecia muito a história deles, e depois fui entender um pouco da história de cada um dos companheiros e companheiras dentro do partido. Mas naquele momento, o partido sofria uma grande pressão por conta do mensalão, né? Enquanto alguns, vamos colocar entre aspas, companheiros saíam do partido amedrontados, sem defender as causas, eu comecei a atuar dentro do partido, né? Logo nos meus 16 anos. E a atuação já começou ali dentro da Secretaria de Juventude. Na época, quem era o secretário de Juventude era o Alan Ferreira, hoje advogado, um grande parceiro. Logo após, quem assume a Secretaria de Juventude é o Williams, e é ali que eu começo. William Bezerra, que foi. Luiz Bezerra, que é o vereador e meu parceiraço, né? Até hoje, quando a gente tem a oportunidade de perder um tempo para ele conversando, eu gosto de fazer isso, né? E aí eu conheço outras pessoas, outras figuras dentro do partido e que me dão um norte daquilo que me ajudou a construir a minha formação política, né? O Williams teve esse papel, assim como o Williams, veio também o Arnaldo Tifuc, que também foi secretário de Juventude e é um grande rapper aí no cenário nacional. Mas tinha outras figuras que não eram da juventude em que me abraçaram aí como militante, né? Uma dessas pessoas foi o companheiro Carlão, saudoso inclusive, onde também eu perdia muito tempo conversando com ele, né? Ele, às vezes, com aquele cigarro de palha dele, fumava e jogava a fumaça na nossa cara e falava, moleque, é esse caminho aqui que você tem que seguir. Então era um cara que tinha muito a nos ensinar, a nos aconselhar. Foi outro companheiro que ajudou a construir a minha formação política. E por conhecer essas pessoas, eu fui em 2008 apoiar o vereador Montorinho, né? Montorinho já vereador, presidente da Câmara Municipal, e ali eu consegui fazer um pouco da minha construção política junto com aqueles companheiros e companheiras que estavam ali. E aí, em 2014, durante pós-processo eleitoral da Dilma, a gente começa a discutir, junto com outros companheiros que atuavam ali na Secretaria de Juventude. Na verdade, a Secretaria de Juventude ela estava, vou dizer que um pouco parada,
e a gente precisava fazer um processo de reconstrução da juventude do PT. E esse processo de reconstrução foi feito com o Rodrigo Lupi, foi feito com tanta gente, mas uma das pessoas principais desse nome eu quero citar o Eric Silva, que hoje é o nosso candidato, aí, inclusive, a presidente do PT. Né? O Eric me ajudou muito nessa condução que eu tive na Secretaria de Juventude do PT. Inclusive, Jerônimo, eu lembro de uma atividade que nós fizemos, enquanto o PT estava parado, sem fazer atividades, a Secretaria de Juventude do PT assumiu um papel de querer discutir a maioridade penal. Né? Na verdade, estava sendo discutido isso na Câmara dos Deputados, e a juventude do PT, tanto municipal quanto estadual, quanto na esfera nacional, era contra a maioridade penal, aquilo que estava sendo construído dentro da Câmara dos Deputados. Então, nós fizemos ali um debate. Né? Então, convidamos o Paulo Vanucci, que foi ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, se não me engano. Foi. Na ocasião, a Fátima Gebara Grana, companheira, ela era secretária de assistência social, ou seja, era a pessoa que também tocava algumas coisas da infância e da adolescência aqui na nossa cidade. Nós fizemos um debate entre eles e também quais medidas estavam acontecendo sobre as juventudes dentro dos governos de São Bernardo e de Santo André. Não vou recordar o nome eu acho que é Mariana Perim, o nome da companheira que era gestora de juventude em São Bernardo, e em Santo André o Rodrigo Lupi. Então a gente mostrou um pouco daquilo que a gente estava construindo dentro das juventudes nas cidades. E depois a gente foi fazer um debate com mais qualidade aí sobre essa questão da maioridade penal. Inclusive ali foi a minha primeira, como eu posso dizer, minha falha como militante, que eu adoro às vezes dar umas falhazinhas, porque o Grana era prefeito e o Grana ele sentou nas cadeiras lá, e eu nunca tive essa prática de fazer o cerimonial, nunca tive essa prática de mediar mesas, tudo, e eu vi o Grana sentado ali, para mim era normal, ele como qualquer militante está sentado lá na frente, e as pessoas vinham me cutucando: você precisa anunciar o Grana, você precisa anunciar o Grana. Eu falei: ixi, olha só, eu tô vendo o cara aqui na minha frente, eu esqueci, mas anunciei, pedi desculpa para ele, mas aí foi um ato falho. Mas ali foi um grande... Mas não foi grave, não. Mas ele foi um grande momento ali acho que da juventude do PT, né, dos últimos anos, assim. E a gente começou a construir algumas atividades da juventude, né, dos últimos anos, assim. E a gente começou a construir algumas atividades da juventude. Né? Então, a juventude do PT, além desse debate, a gente, posterior disso, começou os debates sobre o impeachment da Dilma. E a juventude do PT de Santo André, em todos os atos, todos os dias, nós estávamos na rua, fazendo panfletagem, fazendo alguns tipos de ações mais diretas, como lambi-lambi, pela cidade, em São Paulo, em Santo André, enfim. Fizemos várias atividades e a gente vê que o PT estava um pouco parado em relação a isso. O PT de Santo André, você vê outros PTs um pouco mais afiados, mas o PT de Santo André estava um pouco mais tímido nessas relações. Obviamente que sempre tem grandes companheiros e companheiras a fim de construir, mas você vê que a juventude do PT teve um papel ali de estar na rua e presente o tempo inteiro. Inclusive, o G, nós fizemos, naquele momento de impeachment, o PT estava certamente enfraquecido. Nós fizemos um ato de filiação de juventude naquele momento. Nesse ato de filiação, nós filiamos em torno de 30 a 40 jovens. Jovens vamos considerar dentro dos 16 aos 29 anos. Né? Enquanto outras juventudes
de outras cidades do PT vinha sofrendo um pouco com esse processo de filiação, na verdade desfiliação de jovens. A gente estava trazendo para o PT 40 jovens para estar na linha de frente aí, pensando as políticas e a reconstrução do partido. Então, esse é um pouquinho do apanhado dentro da minha construção da juventude do PT. Depois a gente, inclusive o Ed também teve papel central, da gente começar a pensar o que nós faríamos, o que nós queríamos do PT para frente, né? E desse modo a gente construiu lá um planejamento a longo prazo, pensando 10 anos. Dentro desse processo de 10 anos a gente pensou, a gente precisa ter em 10 anos um vereador que venha da juventude. Hoje, inclusive, né, não sei, é um pouco do planejamento que nós fizemos, mas também muito pela que essa pessoa construiu. Nós temos o Clóvis, que é um cara que saiu da juventude e hoje ele atua aí, é vereador da cidade de Santo André. Certo. Clóvis Girardi já esteve aqui, já deu uma entrevista também para o Hora da Prosa. Muito bom. Noé, antes da gente continuar falando de política, não há dúvida de que você teve uma formação política muito boa, junto à juventude do Partido dos Trabalhadores. Mas eu já vi amigos teus dizendo que você foi o rei do hambúrguer. Como é que é isso, essa história de você ser o rei do hambúrguer? De onde vem isso? Bom, primeiro que eu atuei na gestão do Carlos Grana de 2013 a 2016 e logo que eu saio da gestão, eu penso que eu precisava atuar profissionalmente em alguma área, né? Não queria atuar na área da educação como professor, e eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa diferente. E como eu venho dessa coisa do futebol, né, de torcida organizada, eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa, um bar, alguma coisa temática em relação ao futebol. E aí que surge o Hamburgol. O Hamburgol é a hamburgueria. E aí vem um pouquinho disso, também um pouco da construção que eu pensava sobre a gastronomia, né? Eu estudei um pouquinho ali, então algumas coisas entendi, principalmente na parte de carnes, que é a parte que eu mais gosto mesmo. E aí eu comecei, pensamos lá dentro de um trailer, né, junto com um amigo, e aí nós abrimos o Hamburgol. E aí os hambúrgueres, inclusive, eles tinham nome de Série A, Série B, Série C, Série D, o Gol de Placa, o San Miguel, que é o que eu considerava o melhor hambúrguer, e as pessoas, pô, mas por que São Miguel? É que tem uma história da torcida de Santo André junto com a torcida de São Miguel, que é um time da Argentina, né, próximo ali a Buenos Aires, tudo. Então a gente tinha essa relação de amizade com essa torcida, então para homenagear aqueles companheiros de lá, resolvi homenagear em cima de um lanche. E aí tinha um outro também que chamava o Ovão. Em Santo André nós temos um time de futebol americano conhecido como Werewolves, e como apelido aí o Ovão, né? É um lobo. E aí eu fiz uma parceria junto com um time e aí a gente lançou esse lanche e ó, top. Não à toa, e eu vou te contar uma curiosidade. Eu abri minha hamburgueria no dia 3 de junho de 2017. E eu nunca tinha feito hambúrguer antes disso. Nunca. Eu nunca nem tinha testado assim, deixa eu experimentar para ver como é que fica legal. Eu vinha tudo dentro da minha cabeça, vai ser assim, vai dar certo, tudo. E foi uma aventura mesmo. Foi uma aventura. Obviamente que como toda aventura tem lá seus prós e contras, né? E eu fiquei durante 4 anos me sustentando na hamburgueria, né? E era uma coisa que eu gostava. Eu tinha prazer de fazer hambúrguer, eu tinha prazer que as pessoas... porque comida hoje é uma coisa que é um pouco da sua energia.
né? Quando você está cozinhando, quando você está fazendo alguma coisa, você quer mostrar para a pessoa aquela sua energia, aquilo que você tem de positivo. E você coloca tudo isso dentro da comida. Quando você vai fazer uma feijoada, quando você vai fazer um café, quando você vai fazer tudo, se você também não está numa energia boa, você pode ter certeza que sua comida não vai ficar legal. Vai ficar salgada, vai ficar alguma coisa, vai dar errado. Mas dificilmente você vai ver estressado, alguma coisa, encucado com alguma coisa. Dificilmente o hambúrguer sai ruim também, né? Olha só. Então tem um pouco disso, é a energia. E aí, eu vou contar uma outra história que as pessoas dão risada muito, né? Eu nunca gostava de fazer uma coisa rápida. Eu pegava hambúrguer para fazer em 10 minutos, 5 minutos. Para mim aquilo era um crime, né? Você fazer um negócio muito rápido. Porque, sinceramente, não ia sair gostoso. Então, a pessoa pedia um hambúrguer, não estava fazendo nada às vezes. A pessoa, quanto tempo leva? Eu falava, 40 minutos. É isso. Tinha 10 lanches para fazer, era 40 minutos. Então, eu sempre colocava, estabelecer esse momento, que era um momento também, porque eu fazia tudo na hora praticamente. Então, a pessoa comia ali um lanche diretamente ali, já feito na hora, tudo na hora. Inclusive o hambúrguer. Né? Então eu media na hora as gramaturas, os ingredientes. Era isso, fazia quase tudo na hora. Muito bem. Não é à toa que por isso que você foi chamado de rei do hambúrguer. E aí tinha uma outra coisa que se eu olhasse para o cliente não ia com a cara dele, não vendia. Não vendia? Não vendia. Um dia minha irmã estava lá com as amigas dela, lá comemorando, acho que aniversário de uma das amigas, e aí apareceu uma pessoa lá, e ele falou assim, me tratando de qualquer jeito, faz 4 hambúrguer aí pra mim. Eu falei, putz, cara, olhei pra ele assim, putz, cara, infelizmente meus hambúrgueres que acabaram, tô esperando as meninas só terminarem de lanchar e que eu vou fechar, porque hoje, graças a Deus, já fizemos tudo. Ele, pô, mas não tem como fazer pelo menos a batata? Eu falei, infelizmente, não consigo. O cara se retirou, minha irmã falou, nossa, Fernanda, a gente já pediu mais um lanche, não tem mais nada, você quer que vá no mercado comprar carne? Eu falei, não, Gabriela, eu tenho aqui. Ela, mas você tem, por que você não vendeu para ele? Eu não quis vender para ele. Eu não fui para a feição dele, do jeito que ele veio chegando pedindo hambúrguer, então eu tinha um pouco dessa coisa, né? E aí, como eu estou falando de passar energia, como que você vai passar a sua energia boa para uma pessoa que está te tratando mal? Então eu pensava dessa maneira. Dificilmente eu estava num dia ruim, mas quando eu pegava umas pessoas dessas, eu sei que ia estragar um pouco o meu dia. Então eu preferia induzir não me deixar. Você não perdeu muitos clientes com essa sua postura, não? Nem um pouco. Não? Pelo contrário, o ano passado, desde 2021, eu não atuo mais na hamburgueria. Ali em 2021 eu voltei a atuar como professor de geografia. Mas desde 2021 não atuo mais com hamburgueria. E aí o ano passado, dia 20 de agosto, a gente fez um remember do Hamburgol, né? Junto em parceria com uma barbearia de um parceiro, Bom Emílio, o parceiro Fernando, também meu xará. E aí, nesse dia, fazia muito tempo que não fazia hambúrguer. Pensa nisso. Eu cheguei lá com um trailer emprestado do meu tio, já tinha gente esperando para comprar hambúrguer, porque era o seguinte, eu geralmente fazia hambúrguer, fazia algumas promoções e cheguei a inclusive fazer em um dia 600 hambúrgueres. 600 hambúrguer artesanal dentro de um trailer 4x3. É um espacinho pequeno para tanta demanda, mas fizemos. Então as pessoas têm até hoje um pouquinho dessa memória. E aí no dia 20 eu cheguei e já tinha fila. E aí até a noite continuou fila, não tive um pouco de sossego assim, né? Então eu via clientes que desde o primeiro ano que eu abri o Hamburgol, lá em 2017, o ano passado foi lá. Né? E eu tenho certeza que se eu fizer alguma coisa esse ano, essas pessoas estarão lá.
porque também tem um pouco da memória afetiva, porque eu lembro do nome de cada cliente, das pessoas que chegavam lá, porque na verdade era mais do que clientes, né? Eram amigos ali que a gente ia fazendo no dia a dia. Inclusive quando se precisava de ajuda, era fazer isso, que tinha ali os clientes barra amigos que também estavam ali para socorrer, para ajudar, para divulgar, principalmente na época da pandemia. Foi fundamental essas pessoas para a manutenção do Burgol, né? Foi um momento muito difícil, de muitas perdas para muitas pessoas. Na minha família, graças a Deus, tudo certo. A gente tomava o máximo de cuidado lá em casa, mas existia problema em referência à saúde das pessoas, de não poder sair da casa, e a saúde financeira dos comércios. Nessa saúde dos comércios, inclusive o pequeno comerciante dependia da venda, da parceria aí com as pessoas, né, com esses clientes, parceiros, amigos que a gente construiu no dia a dia. Muito bem. Hoje você tem uma atuação importante no mandato do vereador Thiago Nogueira, um dos principais assessores que ajudam lá na condução do mandato. Você tem, assim, vislumbra no horizonte alguma vontade de ser candidato? Tem planos? Como que é isso na sua vida? Eu, G, me preparei até hoje, desde 2017, quando o Zé Paulo assumiu a presidência do PT, me preparei para ser presidente do PT. Né? Então, nos últimos anos, dialoguei com algumas pessoas nessa construção. Só que a gente precisa entender em que momento nós estamos. Por exemplo, nesse momento aqui. Eu sempre tive a ideia, mais do que construir algumas coisas para a cidade, construir as coisas primeiro internamente. Porque se a gente não tiver um partido fortalecido, a gente não consegue fazer a transformação social. Né? E a gente enxerga o PT de Santo André hoje muito enfraquecido. Mas a gente também precisa entender qual é o momento. E o momento exige alguém com mais energia e alguém dedicado totalmente ao Partido dos Trabalhadores. E nesse momento a gente tem a pessoa e a figura do Eric. O Eric é um companheiro que eu conheço desde a juventude. Não vou dizer que ou ele ou eu é um mais preparado que o outro. Eu acho que a gente se coloca no mesmo nível aí de parceria, mas eu acho que o Eric tem um pouco mais de energia. E o PT de Santo André, ele precisa dessa energia. Obviamente que a gente precisa também dialogar bastante com os outros setores dentro do PT, para a gente, se não construir uma unidade para dentro agora desse PED, mas que a gente consiga construir unidades pós o processo eleitoral que vai se passar, que é importantíssimo para a gente construir o futuro do partido. Assim como eu disse que quando eu fui secretário de Juventude, nós fizemos um planejamento sobre nós queremos um vereador da juventude daqui a 10 anos, a gente precisa fazer isso dentro do PT também. O que a gente quer daqui a 10 anos? Qual vai ser o nosso planejamento a longo prazo? A gente quer voltar a ter prefeitura, a gente quer voltar a ter 5, 6 vereadores da base do PT. O que a gente quer construir com isso? Né? Então a gente primeiro precisa, antes de querer ser candidato e ter essa pretensão de ir para fora, a gente precisa cuidar dentro. Se a gente não cuidar dentro do PT, montar um bom diagnóstico daquilo que aconteceu nos últimos anos, para o PT estar enfraquecido, obviamente o PT de Santo André vai deixar de existir. Mas a única solução para esse problema é a gente colocando gente com energia dentro do partido. Obviamente que era um desejo meu ser presidente, mas não era um sonho. Né? E às vezes as pessoas constroem as coisas pensando no sonho dela e aquilo que ela quer construir para sempre está em determinado cargo, está em determinado lugar. Ali era um desejo, mas esse desejo ele pode ser construído por outras pessoas também. E nesse caso, o meu desejo é o mesmo desejo que o Eric carrega. Uma reconstrução do Partido dos Trabalhadores, onde mulheres, onde jovens, onde mulheres trans, homens trans, povo LGBTQIA+, também façam parte
e decidam os rumos do Partido dos Trabalhadores. Acho que só assim, aí depois a gente pode pensar aquilo que a gente quer para frente. Obviamente que, pô, ser vereador deve ser da hora pra caramba, ser prefeito, às vezes, às vezes nem ser o vereador ou o prefeito, mas ser candidato, pô, deve ser uma honra pra caramba você defender as cores e os ideais do Partido dos Trabalhadores na rua, né? Somado àquilo que você pensa sobre a cidade. Então, até o cara e a mulher que é candidato do PT, ele deve se sentir honrado em poder carregar as cores do Partido dos Trabalhadores e levar os ideais do Partido dos Trabalhadores para as eleições. Né? Eu tenho certeza que a professora Beth deve ter saído honrada desse processo, assim como outros companheiros e companheiras que foram candidatos a vereadores. Né? Então, é um pouco disso. Eu acho que o futuro não nos pertence ainda, né? Mas a gente vai construir ele e essa construção depende de um PT fortalecido. Muito bem, Noé. Meu caro, parabéns. Você realmente é um rapaz muito bem formado. Está pronto para grandes desafios na cidade, não tenho dúvida. Torço para que o Eric, que também é meu candidato, tá? O Eric também é meu candidato nesse processo de eleição do diretório do PT, consiga ser eleito, fazer uma boa gestão e ter pessoas como você assim na equipe para conduzir bem o diretório da cidade. Nosso tempo está se esgotando. Eu te peço agora, Noé, como eu peço para todas as pessoas que passam pela Hora da Prosa, que você deixe uma mensagem aí, principalmente para a nossa juventude, que foi o tema principal aqui da nossa conversa, né? Como é que você está vendo esse mundo hoje? O que você deixa de recado para o nosso público? Bom, hoje a gente está aqui num lugar importante, a Copa Acesso. A Copa Acesso que eu venho conhecendo cada dia mais, conversando com o Jerônimo, naquilo que eu já conversei bastante com a Rosilei, dois parceiros, né? E a gente vê aqui uma cooperativa onde as pessoas produzem livros. E a gente não pode pensar futuro sem que a gente navegue junto com os livros. Eu gosto inclusive, de escrever, viu, Jerônimo? Opa! Eu quero um dia ter a oportunidade aqui de fazer alguma publicação. Vamos. E acho que talvez mais do que ser candidato, meu sonho seja... Vamos trabalhar para publicar um livro de Fernando Noé. Bora! E aí tem uma coisa, e eu sempre falava isso para os meus alunos, é uma frase aí de um filósofo, Schopenhauer, né? Ele falava que a escrita é o puro protótipo do pensamento. E eu falava para meus alunos todo dia, escrevam aquilo que você pensou, aquilo que você está imaginando para o futuro, escreva. Porque a escrita, as palavras, ela tem uma energia tão grande, cara, e ela pode te levar a vários lugares. Além do que, né, que esse que é o mais importante, principalmente na hora de fazer a prova, de você memorizar, né? É um pouquinho do que eu falo para essa galera. Escreva, aproveite os livros, leia e escreva. Às vezes, mais do que ler, também escreva. Muito bem, Noé. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui participar do Hora da Prosa. Foi, de fato, uma prosa bastante agradável e eu desejo muito sucesso para você na sua caminhada política, na sua caminhada pessoal e estamos aqui aguardando, então, o momento de publicar um livro de Fernando Noé. Vamos lá, segura. Já tem a história, já tem até o título do livro. Opa, muito obrigado. E a você que acompanha o programa Hora da Prosa, também nosso muito obrigado. E aguarde que vem aí livro de Fernando Noé. Bora. Valeu, Noé.